Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Então, chegamos à nossa aula 3 do projeto Arraiá do Cantinho, volume 1, e na aula de hoje nós vamos ver a montagem do espantalho Juca, que é esse fofucho que está aqui, tá bom? Então, só lembrando, se você não assistiu a aula 1 e 2, que são as aulas do menino Léo e da menina Bia, voltem, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque as aulas elas são sequenciais, justamente para que as aulas não ficassem muito longas. Então, assistam a aula 1 e 2 e depois voltem para assistir a do Juca, que já vai estar com o processo bem adiantado de montagem. Então, se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu vou pedir muito apoio de vocês para que os nossos projetos eles continuem acontecendo. Então é só se inscrever, ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações de novidades e deixar um comentário se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão, que vai ser ótimo a gente receber esse retorno de vocês, tá bom? E a nossa última aula será da nossa espantalha Tita, mas aí a gente fala mais dela na próxima aula, tá bom? Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! A montagem do roxinho é a mesma que já fizemos anteriormente. A boquinha ela é bordada com ponto atrás. A diferença é que aqui nós vamos ter esses xizinhos que marcam uma costura nessa boquinha. Você pode riscar a mão livre com a caneta fantasminha, conforme eu estou fazendo, ou usar o molde de gabarito. E aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço o bordado do X. Então eu começo com um ponto em um deles, travo a linha na parte de trás e faço ponto na marcação seguinte. Reparem que eu vou sempre travando a linha na parte de trás antes de dar o próximo ponto. Isso evita que fiquem sombras da linha no seu feltro, principalmente se for um feltro claro. Você vai seguir com esse processo até finalizar a boquinha, daí é só fazer um arrematezinho simples na parte de trás. Depois de finalizar essa parte, você vai juntar as duas partes da cabeça e vai finalizar a montagem como já fizemos anteriormente. No nariz, para dar mais um charmezinho, eu vou fazer um bordadozinho aqui com a linha branca, utilizando um pontinho atrás. É como se fosse um pontinho de luz, é opcional, mas ele dá um destaque bem bonitinho na peça. Então aqui você vai fazer dois pontinhos atrás bem pequenininhos. Depois de finalizar o nariz, nós vamos voltar aqui já com alguns passos adiantados. Então aqui a montagem do corpinho é a mesma lá que fizemos no menino e na menina, e a cabeça também. O que vai agora mudar aqui é que nós vamos colar o narizinho. Aplique a cola quente, posicione o nariz no local e pressione um pouquinho até a cola secar. Agora vamos para a montagem das perninhas. A base é exatamente a mesma montagem que nós já vimos lá anteriormente na aula 1 e 2, e agora nós vamos colocar essas franjinhas. Para esse detalhe eu não deixei molde certo, então vocês vão pegar um pedaço de feltro, vão medir ali a altura passando um pouquinho do pé e vão cortando tirinhas. Elas não precisam ter a mesma largura, o ideal é que não tenham, para dar um efeito mais bonito. E agora nós vamos colando essas tirinhas ali na base da perna. Então você vai aplicando um pouquinho de cola na pontinha e vai posicionando bem juntinho ali na basezinha do pezinho. Você vai fazer esse processo em toda a volta. Finalizada essa primeira camada, nós vamos agora fazer a aplicação de uma segunda camada, que é ela que vai cobrir essas aberturas que ficaram ali mostrando o sapatinho. Então, você vai colando as tirinhas até achar que já cobriu o tanto necessário.
Depois de finalizar a colagem, é só recortar o excesso de feltro da parte de baixo aí na altura que você achar necessária. Para os bracinhos, o recorte ali das tirinhas é o mesmo que fizemos lá no pezinho. Aqui vai mudar a forma de colagem. Você vai aplicar a cola bem na beirinha ali da tirinha e vai encaixar essa cola bem certinha ali, rente ao final da manga. Reparem que eu estou colando a tira voltada para cima. Só reforçando que a montagem do bracinho ela já foi mostrada lá na aula 2, a aula do menino Léo. Então, continue a colagem das tiras, finalizando toda a volta do bracinho. E agora que vem o segredo dessa montagem. Nós vamos aplicar a cola novamente ali na barrinha e vamos dobrar essas tiras para baixo. Esse detalhe vai garantir um acabamento super bonito para as peças de vocês. E depois de finalizar a colagem, é só recortar o excesso das tirinhas de feltro. Antes de dar continuidade no corpinho, eu vou mostrar para vocês aqui o chapéu, que é a mesma montagem que foi feita lá no Menino Léo, tá bom? Inclusive tem a marcação ali de onde parar a costura, você pode seguir a minha marcação ou fazer a de vocês. Junte as partes e faça o ponto caseado em volta. A montagem do macacão segue a mesma linha de montagem da calça do Menino Léo. Ele vai ter esses remendinhos que aplicamos da mesma forma lá que o chapéuzinho. E aqui, o único cuidado que você tem que ter é na aplicação do bolsinho lateral. Então, esse bolsinho ele vai casar exatamente com a parte de trás do macacão. E daí você vai fazer a aplicação normal com pontinho alinhavo, como eu já mostrei para vocês lá no Menino Léo. E depois é só fazer o ponto caseado em volta. E a partir daqui você segue a mesma montagem do corpinho que nós já fizemos lá na aula 1 e na aula 2. Depois de fixar as perninhas, você só vai ajeitar o macacãozinho no corpo do nosso espantalho e vai aplicar um pouquinho de cola quente na parte de cima para fixar. E pessoal, não deixe de assistir a aula 1, principalmente que tem o processo bem detalhado dessa montagem, tá bom? Ajeite bem o macacão para que ele fique bem certinho no corpo. Posicione as alças e, se achar necessário, recorte um pouquinho do excesso do feltro da tira. E aqui eu vou costurar botõezinhos, mas você pode colar meia pérola se preferir. E depois é só colar as alcinhas ali no local. Lá no molde vocês têm uma sugestão de lenço, então vocês vão recortar, vão fazer o nozinho na parte de trás ali do pescoço. E em seguida vai girar esse nó de forma que ele fique ali mais para a lateral. Vá ajeitando bem o lencinho para que ele fique aí da forma desejada, né, na posição que vocês queiram. E aqui eu vou dar um pinguinho de cola só para segurar no lugar. E lembrando, pessoal, que essa é uma peça decorativa, ela não é uma peça para a criança brincar, ok? A montagem do cabelinho, ela vai seguir a mesma linha que fizemos lá no pezinho e no bracinho. Você vai pegar um pedaço de feltro, vai medir a altura do cabelinho ali sempre maior do que o tamanho que você vai precisar e vai recortando tiras com larguras diferentes. E na franjinha você vai repetir exatamente o mesmo processo. Então, vamos começar a montagem pela parte de trás. Aqui não tem mistério, você vai passando a cola ali na beirinha da tira e vai colando ali no cabelinho bem rente à costura da parte de cima. Depois de finalizar a primeira camadinha de cabelo, você pode vir com uma segunda camada,
ali entre as camadinhas que você colou primeiro. Isso vai dar um volume no cabelo do seu bonequinho. E na hora do recorte, como vocês vão ver um pouquinho mais à frente, você pode cortar o cabelinho em camadas. A colagem da franjinha vai seguir o mesmo processo que fizemos na parte de trás. Agora eu vou fazer aqui o recorte para deixar o cabelinho na altura que eu quero. E reparem que eu vou cortando ele em camadas, ele não vai ficar totalmente alinhado. A altura que vai ficar o cabelinho aqui da parte de trás e a franjinha já é uma coisa pessoal. Aí vocês vejam aí do gosto de vocês a altura que vocês querem que fiquem esse cabelinho da franja e da parte de trás. Aqui você pode deixar esse cabelinho soltinho, como eu vou deixar, ou ir colando com pinguinhos de cola quente ali na nuca. Agora vamos fazer o recorte da franja. Aqui eu sugiro que você vá fazendo de pouquinho em pouquinho até chegar à altura desejada para não correr o risco de cortar demais, tá bom? Aqui na franjinha eu optei por não colocar 2 camadas de tiras, mas você pode colocar para deixar essa franjinha bem cheinha. E agora vamos fazer a colagem dessa parte da frente da franja para que ela fique no lugar certinho. Então você vai aplicando cola bem rente ali no cabelinho que nós costuramos na parte de baixo e vai colando as tirinhas. Prontinho! Agora vamos finalizar o chapéu, que já está com a costura dele em volta. Aqui, para dar um ar de chapéuzinho mais envelhecido, eu vou fazer um sombreado utilizando o pincel chanfrado e o pozinho mágico aqui na cor marrom. Eu vou sujar só aquela pontinha maior do pincel e vou vir passando ele inclinado nos locais aonde eu quero dar esse efeito de envelhecido. Se você não tiver o pincel chanfrado, você pode usar qualquer outro pincelzinho que tenha as cerdas macias, tá bom? Eu gosto desse pincel específico porque eu já estou acostumada com o movimento ali de esfumado dele. Então o processo é bem simples, você vai sujando o pincel, vai tirando o excesso e vai marcando ali onde você desejar. Sempre proteja a sua mesa com um pedacinho de papel ou plástico, porque esse pozinho ele é bem pigmentado e pode manchar a superfície. Então aqui eu já fiz os locais onde eu queria fazer bem a marcação. Eu vou finalizar fazendo um retoque onde eu achar necessário e vou usar a sujeirinha do pincel para ir esfumando todo o chapéuzinho. Agora vamos colocar um pouquinho de enchimento nesse chapéu para que ele pare de pé na cabeça do nosso espantalho. Comece sempre lá pelas pontinhas, colocando um pouquinho de fibra. Você pode usar aqui uma tesoura para te auxiliar. Aqui eu finalizei o enchimento das pontinhas. Eu vou colocar um pouquinho nas pontinhas de baixo também. E agora nós vamos preencher o chapéu. Aqui não é necessário uma quantidade muito grande de fibra, tá bom? É só o suficiente mesmo para deixar o chapéuzinho ali um pouquinho mais firme. E aí você vai aplicar a cola quente pela parte de dentro e vai encaixar esse chapéuzinho na cabeça do espantalho e segurar até a cola secar totalmente. Com isso, finalizamos o nosso bonequinho. Eu deixei o cabelinho solto na parte de trás, como eu tinha dito para vocês. Aqui, se você quiser que o cabelinho fique numa posição corretinha, você vai aplicando cola e vai posicionando.
Então ele tá com todos os detalhezinhos prontos, na parte de trás ele vai ficar dessa forma. Ele fica de pé, seguindo as orientações que eu dei para vocês na aula da menina Bia. E assim finalizamos a nossa aula. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!